Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da libido. Libido no Ayurveda envolve dois componentes. Um componente criativo e um componente procriativo, vamos chamar assim. Quando a gente está tendo uma relação sexual e aí o óvulo e o espermatozoide, não sei o que e tal, esse é um aspecto do que o Ayurveda chama de Shukra Dhatu. Dato normalmente é traduzido como tecido, péssima tradução. Vamos dizer assim, sistemas de suporte à vida, ok? No Ayurveda a gente faz todo aquele processo de digestão que a gente acabou de conversar, e lá na série do Ayurveda Bem Viver tá dos vídeos 20, qualquer coisa, até o 31. Aí tem um pouquinho falando sobre os ciclos, aí eu chego na parte dos dados. O que o Ayurveda entende? Que quando você faz um bom processo de digestão no teu estômago, intestino delgado, intestino grosso, no meio do caminho uma parte sai para o teu fígado, e aí tem a questão da digestão secundária, que aí tem mais a ver com o início dessa série do Ayurveda Bem Viver, que é estabelecer princípios, leis da física dentro do nosso sistema. Vai isso para lá, isso para cá. O fígado é o grande central, alfândega assim, de reorganização da matéria. Frankfurt, hub. Isso, um mega hub, assim, hub mundial. Aí, o que acontece em seguida? Ela mergulha para um nível celular, onde tudo está bem atomizado, no sentido de ser a menor partícula que a nossa célula vai conseguir lidar, e a gente começa a fazer o processo de fabricação dos tecidos. Do final do processo de digestão, sai o tecido plasmático num estado cru. Entra um metabolismo nesse nível, e isso transforma o tecido plasmático num nível robusto, consistente, estável. Nesse processo foi formado uma parte instável do tecido sanguíneo vermelho, que vai ser digerido e vai ser metabolizado para formar o tecido sanguíneo estável e formar a parte instável do muscular. Essa cadeia vai seguindo da seguinte forma: plasma, sanguíneo vermelho, porque o plasma e o sanguíneo são uma coisa na nossa perspectiva só, tá? Mas o Ayurveda divide essas funções de uma maneira importante. Plasma, sanguíneo, muscular, adiposo, ósseo, medular, reprodutivo, e depois no envoltório maior o sistema imunológico, vamos chamar assim, que a gente chama de Ojas. Em sânscritês fica Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Asti, Maja, Shukra e Ojas. Bom, só para constar. Aí o que acontece? Dentro de uma perspectiva psicológica, todos esses sistemas expressam uma qualidade. O plasmático expressa a sensação de prazer, desfrute, água de coco você acabou de beber, o sanguíneo de vitalidade, assim, empolgação, energia, uau, como aquela pessoa é animada, olha como ela tem, sabe, vermelho no sentido assim bom, sabe, tipo, não tá pálido. Aí o muscular, a sensação de capacidade e do tipo, pode vir que eu mato no peito e vamos bola pra frente, que é lepana, que é essa capacidade de revestir e você se sentir encarando os desafios. Aí o adiposo é snerna, que é oleação, mas também lubrificação, e a capacidade de afeto. Se sentir mais afetivo diante do mundo, mais emotivo, no sentido assim de ter alguma emoção também, mais kafa. Aí o quinto é dharana, que é o ósseo, que é a sensação de sustentação e assim segurança, que é o que os vatas normalmente menos têm por algumas razões, mas vamos nessa. Não é aqui o espaço para isso. Aí o sexto é Maja. A função do Maja é se sentir completo, se sentir com sentido na vida, se sentir purna. Tudo faz sentido, eu me sinto pleno, certo? Tem muita gente que fala assim, eu tenho um monte de coisa na minha vida, tenho dinheiro, família, não sei o que e tal, mas não me sinto completo. É porque dentro da perspectiva ayurvédica, aquele sistema de suporte à vida está deficitário. Mas vai no laboratório e não acontece nada, não tem nenhuma doença ali. Mas dentro da perspectiva ayurvédica, o fator psicológico precisa estar íntegro para aquele sistema de suporte fisiológico ser considerado saudável. O sétimo
que é o Shukra, que é esse reprodutivo, Shukra Artha, ele precisa da sensação de que você é capaz de criar algo novo, ok? A vida não é só isso, a vida tem um algo mais. Ela tem uma própria geração de um novo ciclo de vida. Isso é imbuído dentro do sistema fisiológico, essa necessidade da procriação. Mas essa procriação pode ser pintar um quadro novo também dentro da perspectiva do Ayurveda. Não precisa necessariamente criar um filho novo, ok? Mas isso, um tecido Shukra saudável, ele vem muito com essa necessidade de expressar o novo, manifestar o novo. E depois, no Ojas, o Ojas ele não tem uma característica psicológica mais definida, porque ele não é um sistema assim tão cartesiano na nossa forma de ver. Ele é uma coisa completamente difusa, envoltória. Ele é basicamente a sensação de completude abençoada. É a sensação de que você está agraciado. Pronto, essa seria uma palavra boa do... Quando você tem ojas o suficiente, você pode estar tipo atropelado por um caminhão, aqui pegando um exemplo mais prático, aquele vídeo do cara que não tem braço, não sei o que e tal, e que diz da quantidade de coisa que ele faz. Tem um vídeo no YouTube super famoso. Aquilo é um exemplo assim, acachapante de um ojas retumbante. O negócio está tudo errado em termos, mas o cara se sente internamente abençoado, ok? Então tudo isso tem uma explicação fisiopsicológica no Ayurvédica bem definida. Essa é a questão da libido, a gente associou na nossa cultura muito a uma questão sexual, certo? Mas não necessariamente precisa ser. Uma pessoa que cria um projeto novo no trabalho e se sente realizada por aquele projeto ter sido criado, gestado, etc. e tal, e está vivo, está com o Shukra Dato dele bem atendido psicologicamente. Não há nenhuma sensação dilacerante em qualquer parte do sistema. Porém, falando mais do aspecto da libido sexual, vamos a ela. Assim, coisas importantes para a gente ter libido sexual. Ter os outros tecidos bem alimentados, tá? Então, não é regra, mas sugestão básica do Ayurveda para aumentar ojas. Pega um leite. Ah, mas o leite, não sei o que e tal. Tá, faz com leite de amêndoa. Mas no Ayurveda mais clássico pega um leite de boa qualidade, de vaquinha feliz. Pode anotar se quiser. Põe ele para ferver com algumas especiarias, onde uma delas é noz moscada. Pode botar aí as coisas tipo maca, marapuama, noz de cola, todas essas coisas que são reconhecidas como afrodisíacas, e põe isso para ferver no leite. Poderia ser o chai. Poderia ser o chai. O chai não tem tanto essa característica afrodisíaca, ele tem uma característica mais de aumentar o Agni. A gente tem um outro composto que eu posso te passar, isso tem até nos meus vídeos em algum canto, que é o Shukra, olha o nome, que é justamente para esse tecido. E aí ali dentro tem fenogrego, tem noz moscada, o que mais que tem lá dentro, que é o tríbulos terrestres, que é o principal componente dele. Então, numa receita assim rapidinha, 4 partes de tríbulos terrestres, 2 partes de fenogrego, 2 partes de erva doce, 1 parte de noz moscada, 1 parte de canela. Isso já dá um shukra aí. Aí você ferve 1 colher de sopa dessa... A sopa talvez seja muito. 1 colher de sobremesa disso no leite, de noite. E no final acrescenta ghee. 1 colherzinha de... Como é que é o nome daquilo? De chá. Toma aquilo com uma quantidade relevante de açúcar mascavo no momento onde você está com fome, de noite, é teu jantar. Aquilo instantaneamente vai começar a te deixar mais yummy. O teu sistema vai ser ligado para esse setor, ok? É claro que a ashwagandha, kapikachu, um monte de nome em ayurvedês vai ajudar isso. Mas o gokshura, que é o tríbulos terrestres, ele já é muito bom nesse sentido. Ele compra no herborista.
O Gokshura, o Tribulus terrestre, dá para comprar em farmácia de manipulação, ainda que não funcione tão bem quanto nessa decocção, ok? Então isso o Ayurveda a gente recomenda que as pessoas usem depois das relações sexuais, mas também pode ser tomado antes, num jantar ou qualquer coisa assim. Se o leite ficar muito pesado, pode misturar ele com um pouco de água, deixar ele um pouco mais leve. Outras coisas que são muito boas para melhorar isso. Todas as castanhas. Mas aí as castanhas, elas necessariamente aumentam pita. E é muito complicado a gente ficar comendo leite de amêndoa à torta e à direita. Uma substituição para as pessoas mais pitas seria um leite de aveia, que aí teria esse efeito bastante nutritivo. Basicamente, a gente usa muitas coisas que nutrem os tecidos, até o tecido reprodutivo, que no Ayurveda a gente chama de alimentos com perfil metabólico de induzir o anabolismo, que a gente chama isso de Madhura Vipak. Mas aí é já uma terminologia específica. O que importa é que o Ayurveda ele é extremamente dedicado a fazer com que os reis que contratavam as pessoas que estavam escrevendo Ayurveda tivessem filhos muito saudáveis. Então isso é uma das áreas do Ayurveda mais estudadas de uma maneira consistente, ao ponto de saber tampar a narina no momento da relação sexual com um cheiro e saber que o filho vai dar X ou Y de uma maneira assim impressionantemente científica, ok? Então, esse estudo, é só para dar um highlight do quanto esse estudo ele é importante dentro do Ayurveda. Mas, ainda que isso seja proibido na Índia hoje por razões sociológicas, o que é importante é o seguinte: a gente precisa ter nutrição dos tecidos e precisa ter relaxamento da mente também. Não adianta você só estar com um monte de estímulo interno se a tua mente está dando lavada no jogo. Então, como é que você faz para ter um bom momento de tua mente estar ficando mais tranquila? Classicamente no Ayurveda, é o marido e a esposa fazer massagem um no outro. Porque Snehana, ele aumenta a afetividade, isso traz a pessoa mais para o estado presente, isso deixa com o corpo mais relaxado. A gente, para ter sexualidade, a gente precisa de relaxamento. Porque no relaxamento, os tecidos ficam umedecidos, certo? Então, procurar criar um espaço de intimidade, onde aquilo dali para os mais pitas, bloqueou na rotina um pedaço no meu caso, assim, um final de semana por mês é o final de semana do namoro. Não pode ter mais nada no seu namoro. Aí a gente vai, viaja, não sei o que e tal. Mas ter esse espaço de não trabalho, ok? Ter o espaço de não preocupação. Ter o espaço só do romantismo. O romantismo ele é fundamental para que a libido possa se expressar. Então a gente precisa cultivar a libido, que é muito importante para os casos mais dos vatas, que depauperam isso rapidamente. A gente precisa permitir que a libido se expresse, que é o caso mais dos pitas, que estão com uma agenda que isso não cabe no orçamento. E no caso dos kafas, o que a gente precisa eventualmente fazer é dar um pouquinho mais de picante se ele estiver um pouco preguiçoso demais. Mas o kafa está sempre ali querendo, certo? Está ali, vem cá, meu bem, e tal. Então, basicamente é isso. Os vatas precisam de mais nutrição, os pitas precisam de mais espaço de namoro, e os kafas eventualmente precisam estar menos melodramáticos demais em excesso. E aí uma coisa que é boa para isso é dançar. Sair para dançar é uma coisa que facilita muito a manifestação desse chakra, principalmente se for músicas que têm algum grau de tambor ou batucada vivos brasileiros, ok? Porque isso ativa. O tambor inativa esse chakra mais do Swadhisthana. Então essas são algumas considerações básicas sobre o processo de libido. Aí tem os fitoterápicos, as ayurvedistas, etc. e tal. Mas nesse vídeo mais geral, fica aberto para uma pessoa em qualquer lugar, mais ou menos, poder desenvolver isso. Agora vamos para o nosso caso aqui, ver quais são as ayurvedistas, isso e aquilo que a gente vai direcionar mais nesse sentido. Certo? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!